Oi, gente. Oi, meninas, tudo bem? Olá. Bem. Então, bom, muito obrigada já a Bruna e a Verinha, que estão aqui agora comigo. Eu sou a Jéssica, eu trabalho na Desampa. Bem-vindos a todos e todas que estão conectando agora e quem vai assistir a live posteriormente também. Oi, meninas, tudo bem? Olá. Bem. Desculpa, eu estou escutando o meu eco aqui, agora eu me atrapalhei. Bom, quem se interessa por esse tipo de conteúdo, fique ligado aqui na página da Desampa, facebook.com.br Desampaoficial. Se quiser mais informações, no site também, né, www.desampa.com.br. Nós somos a Agência São Paulo de Desenvolvimento e somos ligados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Um dos nossos programas é o TEIA. Se você também quiser mais informações sobre as unidades que nós já temos na cidade, nós somos um coworking público e municipal, são 5 unidades funcionando na cidade de São Paulo. Acesse também a desampa.com.br/teia. E uma das nossas instituições gestoras desses espaços é a Ecocultural. Então, a gente tem essa atividade aqui agora, que a Bruna vai conduzir com uma convidada muito querida. Então, muito obrigada, Verinha, por estar disponibilizando o seu tempo, e seu conhecimento e sua boa vontade aqui com a gente. E só um último recado, eu vou deixar aqui nos comentários algumas informações. A Desampa também faz atendimento e orientação ao microempreendedor individual. Então, nesse momento que a gente está com as unidades de atendimento físico fechadas, podem entrar em contato tanto por telefone quanto por e-mail. Vou deixar aqui telefones fixos e celulares também. Então, vou passar a bola para as meninas e, mais uma vez, valeu, meninas. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Boa live. Tchau, tchau. Valeu. Gente, estamos começando mais uma live. A live de sábado hoje vai ser sobre cultura e mercado criativo. Queria agradecer a Jéssica pela fala. Lembrando que se você está tentando se inscrever em algum edital e você está com problema em documentação, ou você quer regularizar o MEI ou tirar o MEI, a Desampa é o local que vocês podem, é o meio que vocês podem conseguir fazer isso. Então, acessem os links que estão disponíveis aqui na página da Desampa e que a Jéssica vai deixar nos comentários. Hoje o nosso tema é cultura e mercado criativo e nós estamos com a Verinha Curado, que ela é idealizadora do Cachê Gestão, e logo vai entrar o Luiz Carneiro, que ele é coordenador da Casa Municipal de Cultura da Freguesia do Ó. Bem-vinda, Verinha. Olá, tudo bom? Obrigada, gratidão pelo convite, muito bom estar aqui, trocar com vocês e vamos conversando. Massa. Então, gente, se vocês conhecem artistas, atores, pessoas que trabalham com mercado criativo, vão mandando o link dessa live e vão postando aqui nos comentários as dúvidas de vocês, enquanto o papo tá rolando. E, Verinha, fala mais pra gente sobre o Cachê Gestão. Bom, o Cachê Gestão, ele é uma empresa de impacto social que ele capacita os artistas a pensarem na autogestão, né? A gente fez uma pesquisa junto aos criativos, principalmente os periféricos independentes, e aí a gente descobriu que as dores principais dele viver financeiramente da arte e fazer a autogestão, né? Então, como que eu, que sou artista independente, eu tenho um grupo coletivo pequeno, acabo me organizando para poder fazer a gestão do meu processo criativo, né? O cachê, ele, de uma certa forma, ele conversa com 3 tipos de público. Os estudantes, que estão começando a entrar no mercado de produção cultural, de ser artista, das linguagens criativas e de produção, de fazer a arte em si. Os atuantes, né, que também, às vezes, a grande maioria também acaba fazendo os cursos e sempre estão se atualizando. E um terceiro grupo, que é os empreendedores. Quem são esses empreendedores? O fato de a gente ter um CNPJ não significa que a gente é um empreendedor, né? O cachê mesmo, o cachê eu abri em 2015, mas eu só fui empreender no começo do ano passado, porque é muito mais relacionado ao comportamento, buscar informação, sair um pouco mais da bolha do produzir artístico só para o mercado e pensar em outras informações, de plano de negócio, de como captar recursos, de como fazer essa questão mais financeira para o empreendimento mesmo, né? Então, e aí o que a gente sentiu foi que, na verdade, as informações que tem aí de macro
assuntos que são voltados para o empreendedorismo, de modo geral, principalmente para o pequeno, que a gente vê com o pessoal da DESAMP, o pessoal do SEBRAE, os artistas e criativos, de uma certa forma, não conseguiam acessar esse conteúdo. Não que, de repente, o conteúdo fosse ruim, mas a linguagem, alguns termos, alguns artistas criativos não conseguiam se identificar naquela postura. Primeiro porque eles não se enxergam como empreendedor. Então, é um processo de reeducação, de se olhar, descobrir que ser empreendedor não é necessariamente ter CNPJ, é ter um comportamento empreendedor. Então, a gente faz a ponte e traduzir essas informações, uma linguagem que o artista, o criativo, principalmente o periférico independente, se identifique e aí consiga, de fato, na prática, colocar isso na prática, né? Então, vocês adiantam todo um processo que acaba sendo natural, né, de quem trabalha nessa área de cultura, só que vocês dão esse tipo de assessoria, certo? A gente trabalha muito mais com o processo de capacitação e fazendo a ponte do que o mercado está falando e traduzindo para uma linguagem mais fácil para o artista criativo entender e conseguir colocar na prática. Então, a gente fala que a gente é um processo de uma articuladora de conteúdos e de ecossistemas, porque, de repente, o que eu não tenho informação, eu vou buscar em outros parceiros, outros conteúdos, outras linguagens, outro ecossistema e traduzir e aproximar desses criativos e desses artistas. Entendi. E, Verinha, uma coisa que eu pensei enquanto você estava falando, como que está funcionando para vocês, ou para você como produtora cultural, fazer essa articulação sem a presença? Porque o que eu vejo na classe, especificamente, é que a gente funciona muito bem, só que a gente funciona muito bem no ao vivo, fazendo essas conexões, fazendo esses mailings muito no tempo real e na vida real. E como está sendo nesse momento de quarentena, que a gente está nesse distanciamento, manter essas pontes e conseguir fazer essas conexões? Vou falar em termos de cachê, mas com certeza isso é muito parecido, semelhante com os nossos parceiros e iguais, né? O cachê, no primeiro momento, a gente não foi para ação, a gente foi entender o que estava acontecendo mesmo, até porque cada um na sua casa, cada um com a sua família, foi entrando nesse processo de se adaptar enquanto ser humano. Depois desse processo, a gente foi num olhar de fortalecer a equipe, né? Tanto da parte de conversa, de diálogo, espiritual, de conexão, né? Até de escuta, principalmente de escuta, porque como é que eu faço agora? Como é que eu lido com tudo isso agora, né? E agora a gente está mais fortalecido entre a equipe e conversando com nossos parceiros e enquanto rede, para fortalecer isso nos outros espaços, né? Eu faço parte do Espaço Cultural Adebanquet, que é um ponto de cultura, um espaço muito importante de atuação artística ali do Aturovim, junto com as Pretas Bás, né? E a gente tem esse cuidado de estar fortalecendo emocionalmente primeiro que a gente chama Filhos da Casa e aí expandindo para os demais. E aí eu olhar para esse cenário todo e começar a entender, olhar para essa questão da internet, que é tudo digital, e como que a gente consegue transformar o que a gente sabe fazer numa plataforma digital. E mais do que isso, né? Como que de repente eu me relaciono, mesmo que digitalmente conseguir pegar na mão. A gente está sentindo muito isso em falta, né? Porque quando antes da pandemia, a gente fazia muito no coletivo. E literalmente a gente fazia porque a grande maioria, às vezes, estava ali no gás, às vezes a troca de informação é muito fácil. Mas o que a gente está percebendo é que o conteúdo está aí disponível, mas a gente não está, na grande maioria, conseguindo efetivamente colocar tudo em prática, porque está muita informação, e aí a gente fez assim, peraí, por onde a gente começa, né? Então a gente está nesse momento de olhar para a gente, em primeiro lugar, a gente se fortalecer, e aí olhar para o nosso processo criativo e conseguir transformar isso dentro das opções digitais que a gente tem aí hoje no mercado, né?
Sim, você falando, até pensei nos saraus mesmo. Por exemplo, agora, nessa última semana, eu estou vendo vários saraus de diferentes partes das regiões de São Paulo, criando os benfeitorias, criando os seus PicPays e começando a lançar os saraus em tempo real na internet, seja no Instagram, convidando um poeta de cada vez, ou fazendo uma live grandona no Zoom e transmitindo pelo Facebook. Eu tô vendo que está sendo uma saída para eles, que tem um grande número de artistas envolvidos, né? Sim. A gente tem que olhar agora, nesse momento, primeiro, acho que é ser muito afetuoso para conosco, de entender que todo mundo está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, então, calma. Às vezes a gente não está no gás que todo mundo está. E também não sei se todo mundo está no gás que está. Então, calma, a gente tem que ir aos poucos e a gente vai se apropriando, né? Então, o segundo passo é olhar para essa opção que a gente tem no digital e pensar de que forma que eu faria na real antes da pandemia. E como que eu consigo, de uma certa forma, transformar isso para o digital. E aí, a gente rascunhando algumas coisas por aqui, a gente levantou 7 possíveis formas, né? Estou olhando para baixo porque tem algumas anotações aqui. Tem Verinha, o Luiz está chegando? Desculpa te interromper. É porque falaram que tá dando barulho no microfone. Vamos ver. E aí tá atrapalhando na sua fala. Melhorou. Gente, vai falando como é que tá o som nos comentários pra gente ter uma noção. Inclusive, obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Vânia, pode ir postando, vai postando suas dúvidas conforme for rolando o papo. Jéssica, Edu, que também faz parte da Ecocultural, da equipe Ecocultural. Nilda, da Juan Serrano, Rosana, todos bem-vindos. Legal. Já fiz um trem aqui para ficar sem o fone mexendo. Pensar na live, não só necessariamente a live como a gente está vendo no canal aberto, né? Pensar assim, que a live é um espaço para dialogar e aprender, né? Que pode ter interação, como a gente está tendo a interação agora, ou simplesmente ser um canal de conteúdo. Pode ser também um processo de assistir e apreciar, tanto um espetáculo de dança, música principalmente, mas assim, eu fiquei imaginando como é que, de repente, o pessoal do grafite ou das artes plásticas, que não são tão... consumo não é tanto quanto a música, vamos dizer assim, mas como que, de repente, eles conseguem se expor em termos de processo criativo, mostrar o processo deles para as pessoas assistirem esse processo e apreciarem a obra dele no final, né? Tem uma questão também de formação, né? Tem um conteúdo de faça você mesmo, você coloca a informação, conteúdo, a pessoa vai. E o que eu estava conversando com o Luiz, que daqui a pouco ele entra, a gente está sentindo muito que como que a gente consegue, de repente, pegar na mão daquelas pessoas que não estão conseguindo fazer isso na prática sozinho, e a gente, na forma digital, a gente faça isso juntos, né? Porque a gente tinha um gás e fazer junto, e era mais produtivo, porque nós não somos, de uma certa forma, educados ou temos o hábito de ser disciplinados, como deveríamos, né? Ou não. Mas, então, como que a gente consegue, de uma certa forma, colocar isso no digital, na prática, né? Pegar na mão e fazer junto. Pensando no consumo cultural, a gente tem uma questão de repente, receber e assistir. Pela dança, pelo cinema, pelo audiovisual, a gente consegue assistir, mas de que outra forma, para as outras linguagens do mercado cultural e criativo, a gente consegue assistir também, né? Tá vendo também o processo criativo. Eu vi umas ações que os artistas estão fazendo a música, são artistas da música, fazem uma música, tem 3 tipos de valores que você pode contribuir diretamente. Você manda o valor dele. Se você quer ouvir uma música, você tem um valor. Se você quer assistir um ao vivo, você tem outro valor para você pagar. Se você quer uma música, um almoço pós-quarentena, tem um outro valor. Então, que outras formas de fazer nossa produção cultural a gente consegue, né, expor?
questão da live, de debater, de conteúdo, de formar, né, o que a gente pode conversar junto nesse momento. Hoje, principalmente na questão de emergência por quarentena, como que a gente está fazendo nossas lives de engajamento, né? Tem uma galera super potente que está fazendo um trabalho ótimo e que a gente possa contribuir, talvez não com dinheiro, de repente você não tem dinheiro, mas você pode compartilhar na sua página, contribuir de alguma outra forma. Tem uma questão do consumo do criativo, né, principalmente dos artesãos, dos objetos de arte, como é que, de repente, a gente mostra nosso processo criativo e, efetivamente, a gente manda para essa pessoa o produto em si, né? Então, criar a experiência de ver o processo criado e chegar na sua casa e consumir aquele produto, né? A gente tem isso muito claro na comida. Como é que, de repente, a gente transforma essa experiência na questão dos produtos culturais e criativos, né, que a gente acaba transformando. E essa questão da mentoria, de repente trocar os seus saberes, principalmente a gente estava conversando um pouquinho, né, dos profissionais que são profissionais de bastidores, o que eles podem, de repente, passar de conteúdo, para facilitar essa comunicação que todo mundo, de repente, está gostando de ter, né, ou até mesmo traduções das culturas populares, né, como que, de repente, a gente traz um mestre, não um mestre da faculdade, mas um mestre de experiência para, de repente, trocar e aí ter acesso a esse conhecimento e essa cultura. Então, como a gente tem um panorama aí de possibilidades para a gente olhar para o nosso fazer artístico e, de repente, transformar ele na ação, né? Isso, e como descobrir o melhor formato a um ponto de que consiga gerar renda para si próprio, porque eu acho que também é um ponto que nas artes, na cultura, sempre se bate nessa tecla, e a gente vai ter que continuar repetindo isso, de que os profissionais da cultura e os profissionais das artes, eles precisam ser remunerados, né? Não tem como passar o chapéu nesse momento. Então, qual é a forma que o público, que as pessoas vão conseguir remunerar esses profissionais? Porque nesse momento que a gente está também tão voltado para o entretenimento, né? Como que esse entretenimento vai ser remunerado? E os profissionais descobrirem as melhores plataformas, os melhores jeitos. É uma palavra que eu estou achando ultimamente muito ingrata, mas se reinventar, né? Uhum. Eu acho que olhar por aquilo que a gente já fazia e tentar como que eu transformo isso no digital, né? O passar chapéu, a gente literalmente tinha um chapéu, tinha uma contribuição, pague quando pode, mas como que eu consigo fazer isso? Talvez, de repente, nem precise de uma plataforma. Se, de repente, cada artista colocar na sua página uma conta que, de repente, a pessoa que quiser contribuir possa contribuir, já é uma oportunidade de estar contribuindo. É o chapéu digital, vamos dizer assim, né? Acho que é importante a gente pensar no financeiro, como você falou, mas esse é o momento de a gente olhar para casa, né? Pensando assim, qual é os meus custos como ser humano hoje, principalmente, que eu preciso. Quanto custa fazer a minha arte, minha produção artística? E aí, efetivamente, desenhar um possível plano financeiro, né, simples, né, de quanto que eu preciso minimamente para receber, o que eu preciso para viver e quanto que eu preciso para ganhar. A partir desse momento, aí sim, pensem nas formas de captar o recurso para poder desenvolver essa captação, né, de recurso. Então, acho que a gente... É um processo, acho que a gente está vivendo, acho que muito processo de voltar para dentro, né, como que, de repente, a gente olha o que a gente faz, no que a gente tem uma provocação, no que você é ruim, que você precisa melhorar. E normalmente as pessoas de prontidão já bate o olho e já fala pelo menos 10. E quando a gente pergunta ao contrário, a gente fala assim, tá, no que você é boa? A pessoa fica meio perdida, assim. Então, acho que nesse momento a gente olhar para a gente e falar, peraí, mas eu sou boa no quê? Né? No que eu faço de legal e que posso contribuir? Ok, a gente precisa melhorar sempre, mas assim, o que eu posso olhar nesse momento e fortalecer mais? E a partir disso, desenvolver a minha produção criativa e desenrolar todo o processo, né?
Nossa, que incrível isso que você falou agora, porque às vezes as pessoas pensam que a solução ela é muito externa, né? Que alguma coisa externo vai vir e vai brilhar a lâmpadazinha, e sendo que esse processo, primeiro, ele é interno, né? Primeiro ele é em casa. Não, e a gente, desculpa, a gente costuma sempre perguntar, provocar no sentido dos editais, né? A gente sempre está, de uma certa forma, habituado a fazer o projeto do edital quando o edital está pronto. Qual é o seu projeto, na essência? Independente do valor do edital, acho que é lição de casa, né, primeiro, né? O que é o seu projeto? Peraí, tá caindo. Na sua verdade absoluta. E aí, quando você tiver com ele na sua cabeça estruturado os seus valores, o edital vai chegar, você já sabe o que é importante para você. E aí você vai adaptar o seu valor real para o valor do orçamento do edital. Então, acho que é um momento mesmo de a gente aproveitar, que a gente chamou de quarentena produtiva, de escrever, de escrita do projeto na sua essência. E, à medida que for saindo, a gente adapta para o que o edital está pedindo, né? De maneira prática, ela bela reunião consigo mesmo, né? Senta na mesa, escreve, pensa, se eu pudesse ter um projeto, qual é o projeto que eu teria agora? Qual é o projeto que me contempla e contempla as coisas que eu sei fazer e o que eu preciso melhorar, e segue como se estivesse escrevendo, né? Custos, gastos, remunerações, maneira, como, quando, aonde. E aí a gente pensa muito na questão do recurso, porque quando a gente pensa no orçamento, a gente vai direto para o financeiro, ok? Mas necessariamente não é só financeiro. De repente você precisa de uma caixa de som, de repente você precisa de um profissional, de repente você... Então, na verdade, você vai... Lógico, em algum momento você vai precisar de dinheiro, mas talvez, num primeiro momento, você já tem todos os parceiros que, de repente, você pode desenrolar, e aí, efetivamente, você conseguir colocar em prática. Mesmo porque alguns projetos, na grande maioria, para ser aprovado, tem que ter um histórico de atuação, né? Então, efetivamente, você precisa fazer alguns projetos, algumas ações para criar um histórico, para efetivamente ter uma visibilidade daquilo que você está fazendo. Não conheço de cabeça agora nenhum projeto, tirando o VAI, que, sim, efetivamente, para iniciar a questão dos projetos culturais, fora esse, não me lembro de outro. Então, você precisa estar fazendo, por isso que, de repente, a gente conversa bastante com os estudantes, que é bacana você estar conectado em rede para participar de alguns eventos e aí estar montando seu portfólio de experiência artística para estar concorrendo os editais futuros, né? Uhum. Tem o Primeiras Obras do PROAC, se não me engano, que ele também funciona assim. Ele se baseia mais no seu histórico de pesquisa, então se você tem uma pesquisa ou se você tem um projeto que ele já esteja estruturado num sentido de ideia, e você não precisa necessariamente de um histórico. Mas é isso, precisa um processo interno, né? Então, de qualquer forma, eu preciso desenvolver o que eu quero atuar, né? E às vezes é partido simples mesmo. O Cachê, quando começou lá no Ademanquê, a gente tinha uma proposta de começar em janeiro, mas a minha mãe teve um infarto e efetivamente a gente começou só em julho. E a ideia, ela foi construindo, e a ideia era trazer parceiros que a gente conversasse para além dos editais, né? Então, normalmente os artistas, de uma certa forma, acabam, como é que eu escrevo um projeto? Então, a gente trouxe outras linguagens, outras conversas, outros diálogos, para a gente fortalecer o artista, primeiro como ser humano, e depois como produtor artístico, fazedor da sua arte, da sua cultura, né? Então, a gente foi trabalhando nesses dois pilares. Então, a gente teve o pessoal do Cultura Leste, falando da questão da divulgação, né, que é uma coisa também que a gente tem que olhar nesse momento para esse item. Quem, a gente perguntava, como é que você se divulga a sua arte? E aí ele falou, normalmente tinha o Instagram e o Facebook. Ok, mas quem de fato está no seu Instagram e no Facebook? A gente tem a questão muito... Quer falar? Não, é que, desculpa, só para colocar um parênteses aqui, gente, a gente está tendo um problema técnico com o Luiz, então ele não subiu ainda na live porque a gente não conseguiu colocar ele na conexão.
Então, em paralelo ao que está acontecendo aqui na live, a equipe ecocultural está tentando colocar ele na live enquanto isso a gente vai tocando, tá? Desculpa, é que tem as telas aqui, aparecem os pop-ups, aí eu perco um pouco, tô perdendo um pouco o foco, mas vamos voltar. Eu perdi agora. A gente tá falando da questão da divulgação, né? Então, assim, eu provocava assim, tá, mas quem tá no seu Facebook? Então, normalmente quem tá no Facebook parte muito do Facebook do artista e não do projeto, e aí normalmente as pessoas da família que necessariamente não consomem o nosso produto. Tem os nossos parceiros artistas que às vezes eles estão com a gente, mas né, eles também estão fazendo as suas produções. E tem, efetivamente, ao longo da nossa trajetória, as pessoas que acabam apoiando a causa, apoiando o projeto, gostando da arte em si, e aí sim. Mas a gente estava muito limitado nessa questão de ficar no Facebook e no Instagram. Então, assim, talvez, nesse momento, com quarentena, é uma oportunidade de a gente expandir a nossa divulgação e apresentar a nossa arte para outras linguagens, para outros lugares, para outros ecossistemas, né? Sim, e agora nessas plataformas digitais, né? Mais um ponto de depois dessa estruturação interna, né? Depois de rever, porque também eu tô vendo muitas pessoas que se encontram num processo criativo no sentido de que, ok, preciso aumentar vendas, por exemplo, de quadros, preciso aumentar quadros, preciso aumentar vendas, mas como eu faço isso sem desvalorizar o meu produto, entre aspas, né? Como eu faço isso sem desvalorizar a minha obra? E aí estão indo para opções práticas, que, por exemplo, é criar um print de baixo custo na impressora de casa, é descobrir quem do grupo tem a melhor impressora para conseguir fazer isso e só tem um custo de tinta, só tem um custo de papel, e aí dividem-se os gastos, aqueles acessos mais práticos que cada coisa específica, né, cada meio específico vai descobrir. Porque a gente talvez a diferença da quarentena do digital para o antes é que mesmo naquela época, se a gente não tinha, a gente dava um salve nos amigos na rede e aí a gente se articulava. Mas assim como a gente também está nesse processo de adaptação, os outros processos, as outras plataformas também estão participando desse processo de adaptação. A gente teve o Vai agora, que mudou a plataforma, teve alguns processos, foi renovado essa questão da inscrição. Então, assim, nossa, que sol que bateu agora. A gente tem as próprias instituições estão se adaptando, né? Elas também estão sofrendo uma pressão que tem que cumprir meta e tudo mais. Então, assim, acho que é um processo de adaptação para todo mundo, né? Então, o que de repente a gente pode fazer é articular em rede. Ou se não, trocar, se não for para emprestar ou fazer junto, compartilhar as informações. Gente, preciso fazer uma impressão. Será que vale a pena mandar fazer na minha... Nossa, gente, peraí, deixa eu tirar esse sol aqui, só um minuto. Gente, Verinha sendo iluminada, eu acho que isso é um sinal. Queria também agradecer a todo mundo que está acompanhando a live, a Isabel, o Jair, o Rodrigo, a Vanessa, a Casa de Cultura da Brasilândia, que também postou aqui o comentário, que está com portas abertas para sugestões e contratações de artistas. Gente, aproveitem também das pessoas que estão entrando em contato nos comentários. Toda chance é uma chance. Então, vejam as coisas como oportunidade também. Tanto de parceria como de viés de alguma coisa. O Ednelson, que é esqueci, desculpa, Ednelson, eu esqueci o nome do seu empreendimento, mas ele liga a educação com tecnologia, então ele está desenvolvendo uma plataforma de educação dentro de um aplicativo. Nossa, do Esfera Criativa, lembrei. E eu acho que é o momento de aproveitar mesmo as oportunidades, né? Agora, como vocês falaram, está tendo várias inscrições abertas, tem a questão do programa Jovem Monitor, que a Bruna comentou comigo antes de eu entrar, então, assim,
E, de novo, mais uma vez, a gente mudou. Algumas coisas que a gente fazia estão se conectando ao digital. Mas a gente tem que pensar para além. Acho que, de repente, é olhar para além, olhar para outros ecossistemas, né? Quando a gente comecei a divulgar, que eu estaria aqui hoje, eu divulguei para a minha rede de empreendedores, porque eles também estão passando por essa situação. Talvez é um olhar que a gente precisa falar para o vizinho: oi, pequeno empreendedor, vamos fazer uma troca? Eu vou fazer uma live, eu preciso de X valor, ou de repente eu não tenho valor, não posso contribuir, porque eles também estão sem grana, mas eu posso trocar para alimento, eu posso fazer escambo. Vamos retomar algumas coisas do que, de repente, eram interessantes e são interessantes ainda, para fazer essa coisa de a gente se fortalecer junto, né? Então, é uma oportunidade da gente conseguir olhar para outras plataformas, olhar para os outros ecossistemas e como que a gente faz esse match, de a gente se ajudar, né, para a gente divulgar. Mesmo porque a gente é uma oportunidade, de repente, a gente expandir também a nossa divulgação. Os pequenos empreendedores também estão consumindo, né? A gente bate muito na tecla de que não adianta fortalecer o artista, a gente não mudar a sociedade. E uma das formas que a gente vai trabalhar a sociedade é levando para eles a importância do lazer. Então, a questão de você se divertir, o pequeno empresário, a questão da produtividade dele, do seu funcionário, que precisa estar bem com ele mesmo. Então, consumir o lazer, se a gente parar para pensar, o lazer, a cultura está sendo consumida assim, drasticamente depois, lógico, da alimentação e da saúde, que é a primeira base. Então, assim, a gente tem que olhar para esses pequenos empreendedores, os nossos vizinhos, literalmente de lado, e fazer esse match de divulgação de dentro para fora, né? Sim, inclusive aconteceu na nossa rede de tudo bem, música, e música também está tendo um viés, apesar da pouca remuneração, mas do Neto Trindade, ele fez uma live na laje dele e transmitiu gratuitamente, e aí um dos condomínios que é próximo entrou em contato com ele para ele fazer um show na garagem para os moradores. E aí ele conseguiu, então, fechar uma forma de show depois dessa live, então aconteceu uma conexão ali orgânica. A gente está ouvindo bastante propostas e conversas com alguns pequenos empreendedores, algumas empresas que acabavam fazendo os seus eventos para os seus funcionários, então está rolando uma procura também de como fazer isso. Então, tem que entender, né? E aí é pensar no pequeno para expandir. Eu sempre falo que é pensar no macro e destrinchar no pequeno, no micro, depois pensar no micro e alcançar o macro, né? De repente, o seu mercadinho, o seu açougue do lado, sei lá, a sua parceira de costureira, que faz parte da cadeia produtiva do artista, a gente conversa muito isso dentro do cachê, que assim como existe a cadeia produtiva da música, existe a cadeia produtiva do artista, né? Que ele leva uma enorme gama de impacto social, de geração de renda, de impostos criados que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu tangibilizar esses números tabulados, né? Infelizmente. Mas que a gente precisa, e é super importante que a gente não espere das grandes instituições, do governo, como é que, de repente, nesse momento, é um momento ideal para a gente começar isso do zero. No meu fazer artístico, quantos profissionais estão envolvidos? Quantos de recurso material e financeiro envolve? Olhando para as notinhas, principalmente para quem escreve os projetos e ganha os editais de públicos, quantos na nota fiscal que a gente tem que prestar efetivamente a prestação de contas, quanto que a gente gerou de imposto fazendo aquele projeto? A gente tem que se apropriar dessas informações e colocar no projeto também, porque isso é impacto. Além de levar o impacto da cultura, do lazer, do entretenimento, isso também é impacto. Então, a gente vai se apropriar dessas outras informações que o mercado, tanto nos cobra, e coloca para nós, em primeiro lugar, para a gente se apropriar e falar assim, qual é essa profissão, né? Porque a gente tem uma série de camisetas provocativas com frase que normalmente o artista fala ou escuta. Então, uma delas é, qual a sua profissão? Sou artista, tá, mas você vive do quê?
né? Como se o que a gente faz não é profissão. Sim, é profissão. E aí a gente foi fazer uma provocação numa escola particular lá em Jandira, católica, e aí a gente fez uma mentirinha do bem. A gente falou sobre profissão, produção cultural e tudo mais, e aí eu propus para os alunos falarem para seus pais que eles já tinham decidido o que eles queriam ser quando crescer, e eles falaram para o pai e para a mãe que eles iam ser artistas. E aí a gente teve todo tipo de resposta, que ele ia ser deserdado, que ele ia morrer de fome, que acharam estranho, porque as pessoas são de exatas, de repente mudou, né? Então, assim, a gente precisa desmistificar essa informação de que ser artista, ser criativo é coisa ruim. Então, primeiro é a gente resgatar essa questão do orgulho de ser artista e de se apropriar dessa informação. Sim, eu sou profissional, sim, eu gero emprego, sim, eu consigo. Ok, é difícil, porque o mercado nos vê, não consome a cultura e o lazer como deveria, né, como prioridade. Talvez agora, nesse momento de pandemia, nos olhe de uma outra forma, mas para a gente se apropriar desse processo todo, né? Sim, gente, a gente está chegando a uns 35 minutos de live, então, a live vai estar disponível aqui na página. Não está terminando, tá vendo? Só estou recapitulando. Sim. E a gente falou aqui sobre escrever projetos antes do edital, então, como vocês, nesse momento, podem voltar para esse processo de escrita de projeto antes do edital, então essa volta, essa internalização, para poder olhar também o que vocês fazem com um olhar de criação, um olhar específico, para ter esse projeto antes do edital chegar, né? Para não funcionar por meio de demanda. Qual é também voltar ao bom e velho escambo? Então, quais são as conexões que vocês podem fazer durante a quarentena para conseguir subsídios, sejam eles lá quais forem, né? Aí cada um sabe a que ponto do processo está. E nessa ponta nessa última que a gente estava falando, a última foi bastante coisa, não estou conseguindo sintetizar. Na verdade, acho que a gente olhar para a gente nesse momento e com propriedade e orgulhar daquilo que a gente faz como artista e perceber nesse processo o quanto isso é importante para além efetivamente da cultura, que não vou nem discutir, né? Mas, assim, para além do processo criativo, do produto cultural, o que a gente acaba gerando nesse processo? E a gente não se dá conta dele, né? Quantas pessoas estão envolvidas, quantos a gente gera de impacto no local, nos territórios, de geração de renda e trabalho, impostos gerados, né? Então, a gente olhar para a cultura para além do processo criativo que impacta no território em si, né? Você quer ir para... A gente tem algumas perguntas aqui. Você quer ir conversando sobre elas? Podemos. Tá. Deixa eu pegar uma aqui. Várias pessoas acompanhando a live. Obrigado, gente. Vão compartilhando. A Vanessa Medeiros, ela perguntou de que forma artistas podem monetizar as lives ou oferecer algum serviço à distância de forma paga. Bom, acho que isso vai muito particular do que cada artista oferece, né? Em relação à monetização, dentro das lives de Facebook, elas têm que ser gigantes, então acho que o ponto de monetização melhor é YouTube e Instagram, você oferecer alguma coisa. Eu acho que você usar como meio de divulgação, porque monetizar, eu acho que você tem que ter um alcance bem grande até você começar a monetizar alguma forma de vídeo, pelo menos do conhecimento que eu tenho. Tem algumas plataformas, eu estava dando uma pesquisada, que você consegue oferecer, qualquer coisa depois eu passo o link, 20 conto, uma coisa assim, você coloca o seu serviço no valor, mas aí tem que tomar cuidado, assim, na verdade, assim, não cuidado, mas assim, olhar de verdade aquilo que você pode oferecer por 20 conto, ou outros valores, para você ofertar dentro de algumas plataformas alguns valores específicos, né? Tem o 20 conto, tem os freelas, principalmente os profissionais 99 freelas, tem a história do passar o chapéu digital, tem as vaquinhas virtuais, então é pensar
nessas outras plataformas de outras coisas que, de repente, a gente não estava acostumado a olhar, e como que, de repente, outros mercados, outros ecossistemas estão fazendo que a gente pode adaptar para a parte de cultura e de economia criativa, né? É o próprio o Benfeitoria, o pessoal está usando bastante, né? Que é um site que você consegue arrecadar, consegue doações, e também tem o PicPay, que eu não sei exatamente como funciona, mas é como se fosse uma carteira online. Sim. Esse do 20 conto eu joguei aqui numa pesquisa rápida, e é que eu não achei nenhum, eu não sei se é exatamente o link, então eu não vou soltar para ir para vocês nenhum link que eu não sei se é exatamente ele, mas vocês numa pesquisa eu acho que vocês acham, e depois a gente pode postar nos comentários para vocês. Repetindo que a Casa de Cultura da Brasilândia postou aqui nos comentários que eles estão de portas abertas para sugestões e contratações dos artistas, então se você é artista, entre em contato com a Casa de Cultura da Brasilândia, porque tem várias possibilidades de fazer apresentações online e ao vivo. As casas de cultura estão com um edital aberto em relação a isso. E também tem uma mensagem aqui do Luiz falando sobre os problemas técnicos. A gente está lamentando muito ele não estar aqui na live com a gente. Foi planejado para ele estar aqui com a gente, mas a gente ainda está aprendendo a lidar com essa ferramenta, com essa espaçonave que é fazer vídeo ao vivo numa qualidade legal para vocês. A Vanessa Medeiros falou que o site chama 20 Pilas. Massa. E a Rosana, tô vendo aqui pelo comentário, ela falou que é fundamental. Cultura e lazer, qualidade de vida também. É isso, né? É qualidade de vida, é produtividade, é criatividade, é momento de lazer, é ócio criativo, é tudo. Né? Então, como que de repente a gente se apropria desse momento? Não necessariamente estou falando com os artistas, estou falando dos outros ecossistemas, né? Como que os pequenos empreendedores possam olhar para a gente como, de repente, fazer um marketing cultural dos pequenos negócios, né? Então, a gente fazer esse match entre pequenos negócios e os artistas, principalmente do território, né? Porque eu estou aqui na minha mãe, na Moca, e aí eu falei assim, tá, quem são os artistas do meu território? Né? Então, uma provocação para os empreendedores, as pessoas, né? Quem é o artista? Quem é o meu artista vizinho? Será que eu tenho algum artista criativo perto de mim, né? Então, é para a gente se olhar e efetivamente ajudar quem são os nossos e depois expandir para os outros territórios, né? O Ednelson, ele perguntou, acho que essa pergunta é para o Cachê Gestão direcionada, se vocês fazem consultoria para o projeto Vitec. Não fazemos ainda, não. A gente tem que se apropriar um pouco mais do edital, e aí qualquer coisa a gente pode até trocar. Acho que o pessoal da Desampa, possivelmente, se não fez, vai fazer uma live conversando e trocando essas dúvidas com vocês. Mas pode entrar em contato com o pessoal da Desampa, principalmente da Desampa, é um outro processo, mas eles tiram todas as dúvidas e é super acessível. Isso. A Casa de Cultura da Brasilândia postou o e-mail, então entre em contato com eles pelo e-mail. Tem pessoas aqui já manifestando que querem mandar o seu projeto, massa, mandem o seu projeto. Entrem em contato também. Quais são os equipamentos culturais que vocês têm na região de vocês, que vocês podem entrar em contato e ver quais são as possibilidades de trabalhar junto também. Façam essa sondagem territorial. Sim. Tanto de artistas enquanto equipamentos culturais, tanto quanto empreendedores com artistas, como a Verinha estava falando. Não, e fora isso também tem os equipamentos não oficiais, né, que são as ocupações, o equipamento, por exemplo, a Debanquet é um espaço que não é do governo, é uma baixa de viaduto e é administrado de uma forma coletiva por artistas e as 3 pretas básicas, então 3 senhoras negras que estão aí na militância cultural, de movimento preto, então, assim, para além dos equipamentos culturais oficiais, olhem também para os seus vizinhos que não são oficiais, né? Eles são tão potentes quanto esses equipamentos. Infelizmente, lógico que os equipamentos não oficiais, vamos dizer assim, não têm recurso para bancar uma programação, mas é uma forma de se aproximar, entender como funciona a casa, e talvez não nesse momento, mas futuramente, estar junto e fazer uma programação específica para eles. Algumas ocupações, alguns equipamentos estão fazendo uma programação específica de culturais online, então, de repente,
sapeada lá no seu entorno, quais são esses equipamentos, se tiver, para fazer essa movimentação cultural dentro do seu território, né? Sim, também dentro dos talentos de cada um, né? Por exemplo, a gente tem um caso da Soberana Ziza, que ela é uma ilustradora belíssima, é uma artista de rua incrível, e ela está oferecendo edição para professores. Ela manja de editar, está editando para professores e está colocando o olhar estético que ela tem em cima dessa demanda que existe. Então, não necessariamente é a arte dela, mas ela conseguiu ressignificar isso nesse momento e está conseguindo ser remunerada por isso. Então, também é uma possibilidade, né? Sim, perfeito. Quando a gente fala de empreendedores, a gente está falando não só dos fazedores artísticos, mas também dos profissionais autônomos de comunicação, financeiro, de costura, né, os técnicos, como que de repente a gente faz um match nesse processo todo e aí a gente se fortalece nessa caminhada que a gente está passando, né? E ter a certeza, assim, vai passar. Sim, gente, vai passar. E ninguém tá vindo aqui com fórmula pronta, porque não existe essa fórmula, infelizmente. A gente queria muito disponibilizar em um e-book que mostra os 10 passos para vocês conseguirem passar por essa quarentena, tá todo mundo descobrindo e tateando quais são as melhores formas. E por isso também a Ecocultural e o T-Online tem esse compromisso da gente trazer dos nossos contatos, do nosso mailing, as melhores pessoas que a gente conhece para falar sobre as coisas e juntos a gente conseguir descobrir possibilidades e caminhos para se tentar. O que nós do Cachê, estava até falando com o Luiz antes dele cair, que a gente está muito no movimento de pegar na mão e fazer junto. Né? A gente não tem estrutura hoje de uma plataforma que a gente possa fazer isso, mas como é que, de repente, cada um dentro da sua pequena rede possa entrar no WhatsApp, 4 pessoas, e sentar para fazer uma demanda, tipo, vamos falar hoje de gestão financeira pessoal, tá, mas vamos colocar mesmo no caderno, no computador, porque a gente tá muito num processo de buscar, como eu já falei, né, muito no colocar na informação, mas como que a gente coloca na prática, né? Então a gente vai estar fazendo alguns testes efetivamente, depois a gente compartilha com vocês como é que foi e a gente expande essa experiência de fazer junto, mesmo que no digital, com vocês depois. Massa. É isso aí, gente. Putz, a gente está bem feliz com a troca de vocês também. Acho que eu queria agradecer. Eu sempre gosto de agradecer todo mundo que está participando das lives, todo mundo que está dando retorno do que está acontecendo, do que a gente está propagando. Inclusive, falando agora também da Juan Serrano, das oficinas culturais Juan Serrano, que eles estão com inscrições abertas. E eles são um espaço, como você falou, eles são um espaço que eles são independentes, eles estão há bastante tempo lá em Taipas, e eles têm o apoio da Poesis, então eles conseguem contratar oficineiros e agora eles estão com essas inscrições abertas. Então, se vocês têm alguma proposta de curso ou algo que pode ser desenvolvido online, se inscrevam, pesquisem por oficinas culturais no Facebook e vocês vão achar qual é o link. Eu não sei exatamente se é um edital ou se é um chamamento, mas vocês vão encontrar o link, ou vocês podem entrar em contato com eles também. Eles não têm uma página, mas tem vários produtores. Inclusive, quem estiver assistindo a live da Juan Serrano, dá um oizinho aí para as pessoas saberem qual é o contato de vocês. Não, perfeito. Isso. E numa questão assim, acho que eu queria falar um pouquinho de pós-quarentena com você, por conta do projeto do Cachê Gestão, acho que eu tenho pensado muito como que a gente consegue se organizar enquanto artista, enquanto autônomo, enquanto freelancer, em relação a cachê, de como que a gente segura e faz uma reserva emergencial. Por exemplo, eu não sei o que eu teria feito se eu não tivesse uma reserva emergencial nesse momento, assim, pelo menos para segurar o primeiro impacto dos primeiros dias, sabe? Uau, estou sem perspectiva nenhuma de trabalho, o que faço agora? A gente volta para o início, pelo básico, né? Acho que mesmo que quem não fez, esse é o momento de a gente olhar para o financeiro, primeiro pela pessoa, ai meu Deus, o microfone, primeiro pela pessoa quanto indivíduo, e depois pelas produções culturais, né? Porque a gente não tem o hábito de juntar dinheiro, a gente não tem o hábito de economizar, né? Essa questão é mudar a chave, né? A gente tenta trazer
de uma forma mais simples, os 10 comportamentos dos empreendedores. E, então, como que de repente a gente pensa, vou olhar aqui para o lado, porque eu vou mostrar depois para vocês os meus post-its, porque na verdade a gente fez um caminho de se olhar, né? Como que de repente a gente corre os riscos calculados, seja fazendo os projetos, seja fazendo as parcerias, né? Então, efetivamente, a gente guardar dinheiro, que a gente tem, infelizmente, eu brinco que o brasileiro não foi educado a pensar financeiramente, a artista, muito menos, né? Mas assim, ok, a gente sabe o passado, mas e agora? O que a gente pode, de repente, fazer? E vou confessar que não é uma coisa fácil, não é uma coisa que a gente tem o hábito, não é tão gostoso quanto, de repente, fazer outras coisas, a gente sempre vai ter aquela coisa de procrastinar, mas, de repente, esse é o momento de sentar efetivamente e tomar essa ação de olhar para o financeiro com carinho e começar assim, tipo, fiz uma venda de um produto por R$10, guardo R$1, né? Então, e aí, uma vez eu fiz, foi o seguinte, a gente estava ganhando um edital durante 12 meses, e aí eu antecipava, porque chegava um momento que eu acabava gastando, se eu estava com dinheiro, eu gastava. Então, o que eu fazia? Eu pagava antecipado, porque aí já ficava seguro que essa grana não ia ser gasta para outras coisas. Então, achar dentro do seu perfil mecanismo de como que, de repente, você pode lidar essa questão de dinheiro. Ou guardando dinheiro, ou se não, pagando antecipado, por exemplo. Ou a gente começar a evoluir a comunicação de investir o dinheiro futuramente, né? Que aí é um outro processo de educação que a gente precisa se apropriar. Então, são algumas possibilidades para a gente começar a fazer daqui para frente. Passado a gente não consegue mudar, mas e agora? O que eu faço? Porque eu acho que também nesse momento que a gente está criando planos de sobrevivência, está criando esses mecanismos enquanto está acontecendo, é importante a gente criar planos para pós-quarentenas. Então, como que a gente consegue mudar um comportamento? Eu espero que não aconteça tão cedo outra pandemia, mas e se a gente é impossibilitado de trabalhar? Eu sei que também essa falta de educação, eu imagino, na verdade, falando muito de uma perspectiva pessoal, reflete em relação a remunerações justas, que às vezes, muitas vezes reverberem como a gente gasta o nosso dinheiro e como a gente direciona o nosso dinheiro, mas se a gente cria mecanismos de defesa, quando acontece o impacto, você consegue amortecer o impacto, né? Não, com certeza. Com certeza, e também não dá, quando a gente viu o título, né, Cultura e Mercado Criativo, a gente está falando de vários perfis diferentes, com certeza nessa live tem pessoas de todos os territórios, né, então não dá para necessariamente falar do financeiro da mesma forma da moca para a altura ao vinho, as necessidades são outras, os valores são outros, então assim, o consumo cultural é outro, a linguagem consumida é outra, então, assim, como é que, de repente, nesse processo aí, a gente acaba nos precavendo, né? Eu faço parte do programa de inovação do Sebrae, chamado Ali, né? A gente está passando por uma mentoria do Ali, e aí eu falava para minha mentora que a gente tem que ter o dia do velório, né? Porque a gente sempre deixa as coisas para a última hora, e se de repente algum amigo morrer, a gente vai querer despedir do amigo e a gente não vai conseguir, né? E aí agora a gente precisa colocar no nosso planejamento, né, que é uma das ações da questão do empreendedorismo, do comportamento empreendedor, se eu tiver uma nova pandemia, o que eu faço, né? Como é que eu me organizo 6 meses depois para isso? Se eu ficar mais uma pandemia, mais um tempo pós-pandemia, como é que eu organizo a minha vida financeira e meu processo criativo para continuar fazendo a minha arte? Então, são coisas que a gente está aprendendo assim, meio que na marra, né? Levando no dia a dia, trocando, construindo e vamos que vamos. Eu acho que, inclusive, falar que agora saiu a lista de contemplados do Fundo Marlene Collet, que, para quem não sabe, é um financiamento que ele surgiu na internet junto com o SATED, que ele é o sindicato dos artistas teatrais,
Então, saiu a lista que tem 170 contemplados, é uma ação que acontece, eles vão abrir, a gente precisa incentivar que aconteça doações para esse fundo, para que ele abra novamente para inscrições de novas pessoas e para que outras pessoas sejam contempladas. Foi uma ação que ela surgiu durante a quarentena, vendo uma demanda que não conseguiu ser atendida por outros órgãos, que são os profissionais que estão parados. E ainda, na verdade, ainda não existe solução para esses tantos profissionais de backstage que estão parados. É mais profissionais que trabalham com a presença, eles estão procurando como que suprir isso. Inclusive, falar que se profissionais que tenham habilidades, que disponibilizem aulas, que tentem monetizar essas aulas, seja pela Hotmart, procurem alguém que entenda de tecnologia e talvez, não sei, crie um aplicativo juntos, fica aí jogando ideias para a gente tentar remediar essa situação que está bem complicada e que ninguém ainda sabe qual é a solução, mas que esses fundos ajudam a gente. E a gente estava até dialogando com alguns parceiros, até com a equipe do Cachê, a gente viu algumas pesquisas sobre o mercado cultural e da criativo, né? Mas as pesquisas que foram feitas tá muito voltada com a informação do mercado, né? E a gente está se perguntando efetivamente do que o artista está precisando. Porque necessariamente não é uma cesta básica. De repente ele precisa de uma outra coisa sem ser a cesta básica, né? Então a gente está estudando algumas formas de a gente fazer essa pesquisa um pouco mais abrangente, e mais do que ser uma pesquisa, ser um roteiro de perguntas para ele se autoconhecer e de repente, falar, eu preciso por esse caminho, eu preciso ir por aquele, preciso de comunicação, de marketing, de financeiro, preciso conectar melhor com a rede. Então, porque às vezes as realidades são diferentes e, de repente, esse profissional que não tem nada, como é que, de repente, a gente auxilia ele, trocando em rede, algumas informações que a gente pode compartilhar, né? Hoje de manhã a gente estava atualizando algumas informações lá na página do Facebook do Cachê, e a gente colocou alguns movimentos, algumas ações que já estavam acontecendo, né, para a gente se comunicar e fortalecer. Então, de repente, se você souber de mais alguma e quiser, manda para a gente, que a gente divulga lá, a gente apoia, e vamos fortalecer, porque mais do que de criar mais uma demanda, mais uma campanha, como que de repente a gente fortalece esses, né, que estão fortalecendo essa grande massa. Lógico que algumas ações são pontuais e de territórios, mas como que a gente troca essas informações e a gente consegue contemplar os profissionais que, de repente, não estão nessas cadeias, né? Sim, inclusive eu queria citar, gente, o Luiz, a gente lamenta muito não ter conseguido resolver o seu problema técnico. Fica aqui o nosso convite para fazer uma live com você, e a gente conseguir conversar, mas só para deixar um recado para todo mundo que está rolando o Conexões Casa de Cultura, que é um chamamento para artistas e pessoas que queiram propor programação para Casa de Cultura, e eu vou colocar o link aqui. O Luiz deixou nos comentários, ele deixou disponível que, para quem desejar enviar projetos para a Casa de Cultura da Freguesia do Ó, ele colocou o e-mail e colocou o telefone e o contato dele, então ele está se disponibilizando aí, e a gente queria agradecer muito pela disposição dele e lamentar por esse problema técnico. A gente ainda está aprendendo a lidar com essa plataforma e a gente está entendendo como que isso funciona. Teremos outras oportunidades. Beijo, isso. Luiz. E também a gente queria falar sobre os profissionais da música que estão fazendo live aí e que aproveitem suas varandas. Criem maneira de serem... Descubram como vocês conseguem ser remunerados, se é abrir uma carteira, se abrir uma vaquinha e mandar para as pessoas colocar um dinheiro nessa vaquinha antes da live acontecer, antes do show acontecer, se é abrir uma sala fechada no Zoom, e aí quem deu 5 pila, e aí vejam o valor de vocês também, quem pagou o ingresso, ir para essa sala do Zoom com vocês, aulas online. Quem tiver ideia também, tipo, se alguém souber de coisas, mandem pra gente. A página do Ecocultural tá aberta para qualquer iniciativa, para disseminar informação. Informação é muito importante nesse momento, como o próprio Cachê Gestão tá fazendo essa lista, né, Verinha? Sim.
E trocar mesmo, né? E acho que esse é um exercício da gente também, já falei, acho que um pouquinho lá atrás, assim, da gente olhar para os outros mercados e entender o que eles estão fazendo, né? A gente trabalha muito na questão da inovação. Inovação não é só tecnologia, né? É pensar de forma diferente, é entregar de forma diferente, é cobrar de forma diferente. Então, como de repente, nesse cenário que a gente está vivendo de vida digital, como que de repente a gente pode se apropriar de outras coisas que outros mercados, né? Eu lembro que teve um congresso da indústria de premiação, né? E a gente foi, e meu marido, o que você está fazendo um congresso de premiação de indústria? Então, olhar para outros lugares, olhar para outros ecossistemas e falar, olha, que legal, que interessante que eles estão fazendo. Como que eu faço isso para adaptar para o meu mercado? Como é que eu faço para adaptar para entregar a minha produção cultural, né? Então, é uma provocação da gente de olhar para outras janelas. O que o vizinho está fazendo, né? Sim, Ai, que legal. Você fala isso, me vem tipo, um monte de insight, assim. Eu acho que até, gente, eu queria, não sei como é que tá organizado a Ecocultural, vou ver com a produção, mas a gente fazer um encontro no Hangouts e juntar vários artistas e ficar conversando sobre isso, e artistas e produtores culturais de diferentes formatos para a gente aprofundar essa conversa, tendo vocês como receptores e conversando diretamente com vocês, até para a gente entender quais são as demandas, quais são os perfis e buscar as melhores. A gente faz esse convite, inclusive, para o Cachê Gestão, para estar com a gente nesse... A gente tinha uma atividade que a gente desenvolveu lá no Debanquet, chamada Faço Assim. A gente pensa muito no que o outro está fazendo, mas o que eu faço que é legal de compartilhar, né? Então, a gente trocando essas informações, parece, imagina que eu vou falar o que eu estou fazendo, de repente a pessoa do lado vai se beneficiar dessa troca que de repente você acha tão bobo e para ela é tão potente. Então, assim, de repente a gente troca nessa linha, né? Como é que eu estou fazendo que eu posso compartilhar que deu certo, né? A gente fez uma versão do Faça Assim na parte de comunicação. Então, os próprios coletivos, a gente chamou acho que uns 4 ou 5 coletivos e trocamos informações de como eles faziam a divulgação dele. Então, a gente trocou várias ferramentas que a gente nunca imaginou dentro do próprio Facebook, do Instagram, que eles já estavam dominando para trocar essas informações. Então, vai ser muito útil, muito rico essa troca. Então, vamos articular isso para uma próxima atividade. A gente falou de território e chegou aqui para mim também o Ecocultural Teia-Taipas está localizado na Zona Norte e está rolando uma benfeitoria do Preto Império, que ele está arrecadando para distribuir cestas básicas e kits de higiene. Então, a gente vai postar aí nos comentários, porque é importante essas iniciativas, lembrando que a Brasilândia é um dos bairros que pertence à Zona Norte e que está sendo bem afetada pela Covid-19, infelizmente. Infelizmente, né? Galera, parece que não, mas a gente precisa se cuidar, né? Acho que essa troca de informação real de que está acontecendo para divulgar é muito importante, né? E mais do que só divulgar, de fato, a gente ter ação de se cuidar, em primeiro lugar, né? Então, não adianta a gente falar de produção cultural se a gente não estiver bem. Então, a gente precisa se cuidar em primeiro lugar. A premissa é que todas essas discussões, tudo isso está acontecendo porque a gente precisa ficar em casa, a gente precisa se cuidar. E lembrando que quanto melhor for a nossa quarentena, quanto mais qualidade dentro da nossa realidade, sempre dentro das condições de cada um, de conseguir manter a quarentena mais rápido, a gente volta ao normal. A gente não vai voltar como antes, isso está bem claro em todas as pesquisas de todas as formas, no pessoal de cada um, não vai ser como antes, a gente vai ter que voltar diferente, a gente vai voltar diferente. E também a gente queria falar sobre na Zona Norte existem aldeias indígenas e eles também estão estão arrecadando para essas aldeias mantimentos, kits de higiene. A gente não tem nenhum link agora disso, mas que as pessoas pesquisem quem conseguir doar, ou quem souber pessoas que também estão querendo direcionar. Tem muitas pessoas que estão fazendo home office e querem ser solidárias nesse momento. A gente agradece essas atitudes. Então, também, se vocês souberem pessoas que estão nessa condição de doar, nem que seja um pouco para alguém, mande essas
mandem esses links para elas, mandem essas iniciativas para elas. E, galera, às vezes a gente não vai ter, ok? Então, assim, na minha rede, de repente alguém tem. Então, publique, divulgue no Zap, divulgue para a galera nossas redes, porque se a gente não tem nesse primeiro momento, a gente não é o fato de a gente não contribuir efetivamente, a gente não significa que a gente não possa contribuir. A gente teve uma situação que um parceiro teve uma página hackeada e 500 pessoas entraram nessa página fake. Então, a gente está de longe e falou assim, olha, a gente não vai conseguir contribuir no físico, então a gente vai entrar em contato com essas 500 pessoas. A gente só não vai divulgar aqui, porque de repente a gente não sabe qual é a intenção dessa pessoa que hackeou. Mas a gente está entrando em contato no inbox, então se você recebeu um convite, um texto nosso no Instagram, é porque a gente está se comunicando com você, porque você com certeza está nessa página, né? A gente está conversando no inbox. Tá? Então, assim, é isso. Se a gente não puder efetivamente ajudar com o material ou com o financeiro, existem outras formas de a gente hackear e conseguir contribuir. Lembrando que o TEIA Online, é uma iniciativa dos TEIAs e que o TEIA Typos está se disponibilizando a quem precisa de montar... Putz, me escapou a palavra agora. Quem precisa montar artes, quem precisa fazer alguma coisa gráfica, que entre em contato com a gente, entre em contato com a Ecocultural, vocês encontram a página no Facebook, a gente está fazendo esse tipo de serviço, isso se estende aos artistas também, se você precisa de um banner, se você precisa criar uma arte, a gente está se disponibilizando gratuitamente para fazer isso por vocês, é a maneira que a gente tem de contribuir com quem está aí trabalhando, com quem aí está tentando virar alguma coisa. Perfeito. E, Verinha, eu queria agradecer por ter aceitado esse convite, por esse bate-papo que foi incrível. Queria estender o convite para outros. Eu acho que isso aqui tem que continuar. Vai ser massa se a gente puder contar com o Caixa de Gestão. Não, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Que pena que o Luiz não pôde ficar. A gente ia trocar muito mais. Luiz, a gente vai conversar pelo WhatsApp, vamos trocando. Bruna, fico à disposição para a gente trocar mais ainda. A gente tá lamentando, tá pensando em outras formas, e assim que a gente tiver com algumas coisas já concretas, efetivamente, a gente vai contando com vocês e compartilhando as informações. Isso. Então, eu queria agradecer a todo mundo. Queria falar também que o Rafael Cardoso postou as informações sobre a Juan Serrano, então, quem ficou curioso, tá aí nos comentários já. Mandem essa live para os profissionais artísticos que não puderam assistir, vai estar disponível na nossa página aí, para sempre, da The Sampa, então vocês podem compartilhar. Também queria agradecer muito ao Luiz por ter se disponibilizado. A gente lamenta muito pelo problema técnico. A gente vai chamar você para fazer outra live, porque essa live precisa acontecer. Com certeza. E é isso. Obrigada, Verinha. Obrigada, Bruna. Obrigada, Manu. Um beijo para todo mundo. A gente vai se falando. Vamos nos fortalecendo e... Orgulho de ser artista, orgulho de ser criativo. Eu sei que a gente passa por uns perrengues, mas assim, mais do que só impactar o outro, a gente se alimenta, né? Então, por favor, se cuidem, se fortalecem entre vocês, entre a rede, e vamos tocando o barco. A gente vai trocando muito, vai se conhecendo e se fortalecendo sempre. Isso. Avisar todo mundo que vai ter lançamento de podcast pela Ecocultural, que se chama Curadoria. Vai ser na segunda-feira, vai estar disponível no SoundCloud para vocês. E o primeiro episódio é sobre empreendedorismo. É um podcast de indicações, então vocês vão ter aí mais um conteúdo nosso do TEIA Online em outra plataforma. Surgiram temas, a gente quer fazer um sobre cultura, talvez a gente peça uma indicação da Verinha, e a gente vai deixar lá a indicação da Verinha do tema de cultura. Vou descobrir, mandar para ela, aí vocês vão ter que escutar para descobrir o que ela indicou. Depois compartilhe de onde que vocês são, para a gente fazer esse match de território, para a gente divulgar entre os pequenos empreendedores, para saberem que artistas de qual região estão falando, e faz esse match, bate lá no seu João do Açougue, conversa com ele e faz esse match com os pequenos. O pessoal que a gente está compartilhando com os pequenos empreendedores também olhe para os artistas, pense nessa questão do marketing cultural, de levar, além da questão do marketing, que eu costumo dizer que o marketing falso
para tentar iludir, não existe mais. Com a rede social, com as coisas, ou você é, ou você é. Então, assim, esse é o momento de divulgar aquilo que você acredita, as causas que você apoia, e como que, de repente, a gente se apropriar dessa questão dos fazeres artísticos para a gente viver melhor, fortalecido, criativo, enfim. Vamos dar match entre os pequenos empreendedores. Isso, a live vai ficar gravada e disponível aí, então quem quiser ouvir de novo, escutem de novo, curtam o Cachê Gestão no Facebook, curtam a Ecocultural, acompanhem o conteúdo do Tem Online aqui na página do AD Sampa, e é isso, obrigado a todo mundo que acompanhou, valeu!